Sejam todos bem-vindos ao nosso ATPC da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. Sou o PEC de Tecnologia, Tiago Machado, e faço parte da equipe do Núcleo Pedagógico aqui da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. A gente agradece o espaço aqui cedido pela diretoria e pela dirigente regional de ensino, nossa Rosângela Valério. Iremos iniciar, portanto, nosso ATPC de hoje, tudo bem? No caso, mais uma vez, sejam bem-vindos. E a ideia aqui, portanto, eu me apresentar aqui para vocês, para quem ainda não me conhece, sou o PEC em Tecnologia, Tiago Machado. Agora temos a nova denominação, né, o novo conceito de antes, que era PCNP, agora é PEC, portanto, professor especialista em currículo, no meu caso, em tecnologia. Iremos trabalhar hoje o nosso ATPC com o seguinte tema, né? Como usar a tecnologia em diferentes componentes curriculares. Então, eu trago aqui para vocês esse modelo. Tem nosso conceito de tecnologia, temos o conceito aqui que iremos trabalhar, e com casos de exemplo também, práticos, né, para a gente poder analisar esse critério. No caso, no final também deste ATPC, irei mostrar alguns links úteis. Também deixarei aqui abaixo no card, né, do YouTube, os links úteis para vocês acessarem, tanto da diretoria de ensino, quanto outros links como o mapa, como um guia para quem está em dúvida sobre como fazer, como atrelar ou como associar vários componentes curriculares neste ano. Lembrando que estamos agora, nessa semana, em junho, então eu já começo a falar isso deste ATPC, falando das possibilidades que temos para o final deste semestre e já pensando no próximo semestre também com o uso da tecnologia em matemática, em língua portuguesa e até mesmo nas ciências humanas, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Bom, aqui temos novamente a pauta que eu comentei com vocês, né, que é o que vamos aprender hoje. Então, estamos desmistificando a tecnologia e seu uso na sala de aula. E a gente vai mostrar para vocês como é que funciona, portanto, essa tecnologia, o que é tecnologia propriamente dita. A gente tem que trabalhar sempre nesse caráter de desmistificação dessa palavra de tecnologia, que ela está presente agora cada vez mais em nossas vidas, mas a gente precisa fundamentalmente compreender que é um processo mais antigo no uso da aprendizagem, tanto em sala de aula quanto na própria vida dos nossos estudantes, tá? Terá também, como eu falei para vocês agora há pouco, exemplos de como utilizar, como a gente pode usar essa tecnologia, quais são as abordagens, que tipos de tecnologia a gente pode utilizar na prática real dentro da sala de aula. Vamos lá? Bom, primeiro passo, né, a gente precisa, como eu comentei com vocês, falar um pouco sobre a tecnologia, né, o seu uso na sala de aula. Eu coloquei esse slide aqui para a gente repensar um pouco, você que está nos assistindo, que a gente precisa compreender que a tecnologia ela está em nossas vidas, como a gente já usa ela, mas como ela está presente em nossas vidas também. E que ela não é uma coisa recente, ela não é uma coisa nova, ela não é uma novidade, ela é um processo gradativo, né, que a tecnologia está tomando conta agora em nossas vidas. Mas, porém, ela é muito antiga e eu mostro isso no próximo slide aqui para vocês. Então, se a gente for parar para analisar, da palavra tecnologia, né, ela vem desde o início, há muito tempo, ainda no início até mesmo do conhecimento humano, quando o homem começa a trabalhar essas questões e perceber que ele pode mudar o seu ambiente, criando ferramentas, criando utensílios que pode facilitar a vida dele. Então, o primeiro momento da tecnologia, ele é uma ação humana que transforma, né? Então aqui eu cito aqui no caso que a palavra tecnologia que vem da origem grega, que ela é tekné, né? Que significa técnica, arte, ofício humano, trabalho humano, e aí ela está diretamente associada a esse caráter de engenho, né? De
fábrica daquilo que o homem pode fazer, e logia, como aí vocês já são craques nesse sentido, ela significa estudo, ou logos, ou razão, ou capacidade do homem raciocinar sobre essa técnica. Então, a gente tem que parar para pensar que a tecnologia é uma ação humana que transforma. Então, basicamente, se a gente abre agora o leque do que seja tecnologia, né, e a gente pensa e como essa tecnologia tem a cada momento dentro da história da humanidade, eh, aumentando o seu espaço em nossas vidas. E aí eu comento aqui a invenção do Gutenberg, da prensa, que ele passa, portanto, de um momento muito importante, que era a produção dos livros, que eram feitos de modo artesanal, que era feito de modo à mão. Então, todas as escritas, livros eram feitos à mão. Ele passa, portanto, a fazer a prensa, e aí produz-se muito mais rapidamente, se compartilha o conhecimento muito mais rapidamente. Então, a gente tem nos gregos o que seja tecnologia, eles começaram a pensar a respeito disso, sobre a ação humana que transforma a sua realidade, que modifica a sua realidade, que amplia a realidade. E você tem, depois, com a invenção da prensa, o compartilhamento desse conhecimento. Então, antes você estava um critério mais restrito do uso da sua tecnologia, e você tem, portanto, com a invenção da prensa, uma maior possibilidade de alcance de todos nessa tecnologia. Então, perceba que só desse movimento a gente está aí falando sempre da ideia de ampliar, né, a tecnologia está sempre eh, entrando em nossas vidas. No caso aí, 1439, com o surgimento dos livros impressos, da prensa, né? Portanto, nós tivemos depois as revoluções industriais para a gente compreender um pouco esse caráter eh, da tecnologia, que ela não só compartilha, não só transforma, mas ela revoluciona, né? E aí a revolução industrial ela é, portanto, um, uma revolução de caráter fundamental tecnológica, ou seja, é por meio da tecnologia que tem as revoluções industriais, e elas produzem uma mudança no modo de vida das pessoas a todo o momento, né? Então você tem aí o caráter revolucionário da palavra tecnologia. Então, ou seja, ela vai mudar a forma como se fazia antes para uma nova forma como se faz uma aula, um ensino híbrido agora, as aulas assíncronas nas turmas de expansão, e dentro da própria sala de aula com o uso de aparelho de celular. Então a gente não está mais falando só de um uso de tecnologia do quadro, da luz ou da televisão, a gente está falando de um complexo maior de interatividade, né? Então a gente tem a ação humana que transforma, nós temos a ideia de compartilhar o conhecimento, e agora nós temos a ideia de mudar como a sociedade de maneira rápida, que é a Revolução Industrial trouxe, não só a Revolução Industrial, aí pensada nos anos de 1800, mas estão acontecendo, inclusive aí a Revolução 4.0 também. E nós temos, evidente, que não posso deixar de falar da tecnologia no uso da internet, né? Assim, a possibilidade de aumentar a inserção da tecnologia e da comunicação na vida das pessoas. Então a gente tem, além disso, o engajamento na tecnologia da vida das pessoas. Então, antes a gente tem a ação humana que transforma. Antes e aí passava-se, né, oralmente, né, por meio dos gregos ali, por meio dos pedagogos que eram contratados, né? Nós temos o início do Gutenberg, que você da prensa, né, da invenção da prensa, que você está compartilhando esse documento, esses livros, e aí você pode ter acesso. E aí a gente tem que entender o livro como um recurso tecnológico também, e isso é muito interessante. E a gente tem, portanto, as revoluções industriais que elas ampliam esse caráter revolucionário, não só de compartilhar o conhecimento, que agora a gente já não tem mais a prensa, nós temos a produção em escala de livros menores, né, os chamados pockets, e aí que surgiu no início, principalmente do século XIX e início do século XX. Né? Temos aí a internet, que ela agora ela agrega na gente, né? E ela faz com que a gente esteja a todo momento conectado, né? Então a gente está a todo momento engajado, mesmo a gente não querendo, na tecnologia. A gente tem que lembrar aí dos nossos celulares, né? Se a gente ficar um tempo sem conectar, parece
alguém entra em contato conosco, perguntando por que não respondeu, porque a tecnologia ela está cada vez mais imersa na gente. Aí citar um pouco do nosso Elon Musk, que é o nosso, que é um dos eh, dessa nova revolução industrial agora, do 4.0, que ele já começa a pensar que é o humano e o celular junto, e aí é uma coisa só, porque a cada momento essa tecnologia ela entra tanto na nossa vida que a gente fica dependente do celular e o celular passa a ser não mais um produto, mas como uma parte do nosso corpo, né? A gente sente falta dele, a gente sente que não está com ele, a gente procura nos nossos bolsos, nas nossas bolsas, caso a gente perca o celular. Então, esse caráter de enxergar a indústria, né, dessa forma, né? E nós temos, portanto, a educação também. Então, no final, tudo vai culminar para o ensino, para a aprendizagem, para o compartilhamento de conhecimento. Na educação, especificamente, nesse caráter do novo ensino médio, nesse caráter da nova BNCC, a gente tem duas frentes muito claras no documento, que é a tecnologia, que são tratada, né, como uma ferramenta, então estou utilizando a tecnologia como uma ferramenta de aprendizagem, de compartilhamento de conhecimento, e eu tenho, quando eu falo propriamente dela, né, eu posso até usar uma tecnologia para falar dela, para criticá-la, para analisá-la, para verificar, para investigar os seus aspectos com os nossos estudantes e os seus impactos dela no cotidiano. Então a gente tem, portanto, se for concluir a ideia, né, do que seja tecnologia, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, perdão, 5 pontos que nós ressaltamos aqui, né. Então nós temos, primeiro momento, o caráter da tecnologia e no uso da nossa sala de aula, uma ação humana que transforma, compreender essas técnicas que nós temos disponíveis enquanto professores, disponíveis que os alunos já possuem e muitas vezes os alunos já têm maiores conhecimentos porque eles estão usando a todo momento o nosso, eles já nascem, né, cada vez mais imersos nesse uso da tecnologia. Nós temos a ideia de compartilhar o conhecimento, e aí, como uma habilidade que a gente pode trabalhar, por exemplo, os grupos colaborativos, as séries multisseriadas, né, tratar aí da recuperação, portanto, né, em compreender, fazer o diagnóstico, fazer a avaliação diagnóstica para a gente poder, o professor, trabalhar com esses alunos e fazer, na verdade, uma comunidade de conhecimento, né? Fazer e essa comunidade que compartilha conhecimento, compartilha às vezes a forma que você vai fazer um cartaz, a forma que você vai gravar, alguma ferramenta, algum aplicativo que a pessoa, o aluno já usa, o estudante já usa para gravar e o professor possa não conhecer porque ele utiliza outra ferramenta. Então você tem esse caráter da tecnologia hoje ser uma ação humana que transforma e compartilhar o conhecimento. Nós temos, claro, a ideia revolucionária, então, ou seja, ele provoca mudanças na sociedade de maneira rápida, de maneira intensa, que hoje a gente sabe que tem hoje redes sociais, duas principais, né, digamos, que é a mais utilizada, que é o Instagram e o Facebook, aí nós podemos até citar o WhatsApp como terceiro, e a qualquer momento pode vir outra rede social, estão ressurgindo agora o Orkut, e volta, portanto, essa ideia de mais uma rede social, de mais um engajamento, de filtros, de formas de gravar, então, forma de se produzir conteúdo para a gente poder acompanhar nossos estudantes, porque aí quando eles nascem, eles já estão imersos, não é mais novidade aquilo que para a gente, que já está, ah, já está aqui, que nasceu antes dos alunos, para a gente é novidade, para eles já é uma coisa natural, já é mais tranquilo para eles nesse sentido. E a gente, e a tecnologia, né, para essa nova geração, ela já nasce engajada na vida das pessoas. Claro que a gente consegue, eu professor, você professor, consegue ficar sem o celular, consegue ficar sem o seu uso do computador, porque nós somos essa geração que viu essa mudança acontecer. Mas o computador pessoal, o celular pessoal, ele é para essa nova geração, já nasce com ele, já faz parte dele. Ele dorme com o celular, ele dorme às vezes com o computador ligado, ele dorme muitas vezes ouvindo música, mesmo a gente sabendo que não é o correto, com o seu fone de ouvido.
ali com o celular do lado, então ele está a todo momento engajado eh, com o que está acontecendo nessa, né, ou compartilhando conhecimento, ou compartilhando dados, ou sempre sendo transformado e sendo agente transformador também dos seus colegas. E a gente tem que usar isso dessa forma. Então, aí no critério da educação, a gente tem dois tipos de vertentes que nós podemos trabalhar, que é quando se usa a tecnologia como ferramenta e quando falamos dela para analisar, para trabalhar e verificar todos os impactos dela no cotidiano. Não, e isso é muito importante para a gente compreender essa primeira parte do que seja tecnologia, né? Então a gente amplia esse conceito, a gente não trabalha a tecnologia apenas como uma ideia, uma ferramenta que possa acrescentar na vida dos alunos ou que possa trazer ou associar a tecnologia com gamificação. O uso da tecnologia é fazer algum tipo de jogo, é trazer a metade da aula videogame. Não, a ideia aqui é compreender a tecnologia, compreender o seu uso, a sua importância, como isso vai ser cobrado na vida real dos nossos estudantes, como isso é feito, como eles já nascem com isso, como eles precisam dessa orientação investigativa, crítica, analítica sobre o uso do seu celular, sobre o uso das redes sociais, e cabe, portanto, às ciências humanas, as nossas de linguagem, a compreender como é que se estrutura os dados que eles já estão utilizando aí, portanto, por exemplo, citando o exemplo de um conhecimento matemático também. Então você tem algoritmo, você tem compartilhamento de dados, você tem que o aluno está produzindo a todo momento algum tipo de conteúdo, mesmo que seja aquela foto no meio da aula, com filtros, porque ele quer estar todo o tempo engajado, estar inserido nesse mundo virtual, e nós devemos, como educadores que somos, acrescentar e utilizar essa ferramenta ao nosso favor. Essa é a ideia. O mapa, que estará disponível no link que eu vou deixar para vocês, ele já tem vários em várias trilhas de conhecimento que podem ser trabalhadas dessa forma, tanto do ponto de vista crítico, investigativo, quanto do ponto de vista como se usa tecnologia. Para os anos iniciais, do mesmo modo, né, nós temos aí o Inova de anos iniciais, por exemplo, e ele trabalha essas questões tanto plugada quanto desplugada, ou seja, tanto a parte que você precisa de um equipamento eletrônico que esteja ligado na tomada, ou seja, plugado, né, para você trabalhar, para o professor trabalhar didaticamente, e você tem também ferramentas desplugadas, ou seja, que você não precisa necessariamente de um componente eletrônico para funcionar. Por exemplo, aí citamos o portfólio, citamos o caráter, ele fazer um cartaz, ele fazer, tudo isso faz parte também da tecnologia, ou seja, o aluno está utilizando, trabalhando em grupo, resolvendo problemas em grupo, perdão, para fazer um conteúdo e utilizar aí tesoura, papel, papelão, caixa, e fazer um cenário para isso, por exemplo. Então são essas estratégias que tanto Inova, que é chamado de novinha, né, para os anos iniciais, quanto para o mapa, por exemplo, seus itinerários formativos. Então a educação hoje ela está voltada e ela está imersa dentro dessa tecnologia, não porque a gente traz a tecnologia como novidade, mas porque a tecnologia já está no mundo e nós precisamos, como educadores, trabalhar isso de todas as formas possíveis. No próximo slide, eu ainda amplio um pouco esse caráter de tecnologia, citando até o conteúdo do CMSP, que nós colocaremos o link desse PPT no YouTube, que é o Mohan, né? E a gente tem que entender isso, essa tecnologia, essa indicação que o próprio currículo de São Paulo indica para a gente, o CMSP também indicou em alguns ATPCs. Eu trago para vocês essa reflexão que iremos ler nesse momento. Então, segundo Mohan, as tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, né, que representam, que medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela.
mas todas elas combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes. A ideia é exatamente essa, trabalhar a tecnologia como ponte, né, que então a gente não tem mais esse caráter para os nossos estudantes, apenas como uma aula expositiva, uma aula que ele mais recebe o conteúdo passivo, passivamente, né. A ideia é ele compreender a tecnologia a todo momento, que faz parte da vida dele e nós temos que absorver isso dentro das nossas escolas. Às vezes é de maneira, mais estática e depois mais dinâmica, às vezes temos que criar um cenário, às vezes temos que criar sair e compreender um pouco do real, para depois ele compreender o que que seja um dado, o que que seja um fato, o que que seja uma informação, o que que seja fake news. Isso está atrelado, diretamente com a tecnologia neste sentido, porque ele precisa compreender, analisar, investigar não só esse caráter. Percebo que sempre essas 2 vertentes, né, esse caráter, tanto, da vertente, dele usar a tecnologia, quanto da vertente que ele precisa, criticar, investigar, analisar, interpretar, associar essa tecnologia, essa ferramenta que ele já usa, de como a gente falou anteriormente, de compartilhar conhecimento, compartilhar dados, compartilhar informações, revolucionar a sua vida, revolucionar a maneira como você veste, como você pensa a realidade, né. E nós temos, portanto, como dever usar a tecnologia para ele compreender isso, de modo, completo, né, e não apenas usando um aplicativo ou outro, não apenas, sendo também, né, passivo, né, dessas tecnologias. Nós temos que propor, portanto, essas informações para os nossos alunos, os nossos estudantes, né. Então a gente tem eu separei aqui 9 itens, estão também em alguns, materiais, indicados no mapa, no currículo paulista também, que são 9 motivos para a gente usar tecnologia dentro, da nossa sala de aula e para os nossos estudantes, né. A gente aumenta o interesse, e aqui a gente aumenta o interesse porque a gente está atrelando uma coisa que ele já usa, né, uma coisa que faz parte do seu cotidiano, uma coisa que ele está todo o tempo, como eu falei, dormindo com o celular, acordando com o celular, acordando com o computador, acordando com uma música ligada, e a gente tem que absorver isso, para nossa para o nosso cotidiano, nossa sala de aula, para nossas escolas. E aí você tem Padlet, você tem, radionovela, você tem, rádio na sala de aula, você tem escolha de música, você tem várias possibilidades de trabalhar isso dentro, da escola como um todo. Aí eu trabalho aí, não só dentro da sala de aula, mas como todo o espaço escolar. Ele estimula a criatividade, porque você tem um caráter formador de compartilhar o conhecimento, e nesse caráter de compartilhar o conhecimento, você tem a ideia de você ser um criador de conteúdo. Então, se você pegar aí nas escolas PEI, ele fazer o levantamento, quantos, estudantes não querem ser, vlogueiros ou blogueiros, ou criar um canal do YouTube, por exemplo. Então isso já é uma realidade, ele já se enxerga o estudante como criador, de conteúdo e, portanto, ele compartilha esse conhecimento com o próximo, e a escola deve, portanto, ser um ajudante nesse quesito. A gente desenvolve novas habilidades, porque a gente tem a todo momento sendo instigado para isso. A gente aprende também de maneira divertida, porque eles trocam informações entre si. Aqui divertida não é só a questão da gamificação, a questão às vezes de você, fazer uma atividade que traga um celular que faça uma edição, um Canva que você pode entrar na sala de computador, ou de informática, se ainda tiver, ou usar o uso do computador, da data show, e como nós podemos, criar isso, de maneira divertida, ou seja, você está trocando informações também, você está desenvolvendo a imaginação, porque você está forçando o jovem a conversar com o outro, também, né, e se tem que se esforçar nessa interpretação, nessa simpatia, de ser simpático com o outro. Então você vai absorver os conteúdos de maneira também interativa e lúdica. A gente está também desenvolvendo a linguagem e a comunicação, porque sempre a ideia de uso da tecnologia não é fazer o estudante ficar isolado, e sim o contrário, é fazer
esse estudante usar e compartilhar esse conhecimento com o seu próximo, com às vezes, com muitas vezes o próprio professor, porque o estudante às vezes sabe editar, já usa as redes sociais, já sabe fazer algum tipo de edição ou utilizar essa ferramenta também. Então a gente força ele a desenvolver a linguagem e a comunicação. Nós podemos também, como temos um caráter principalmente do touch, né, e aí vai para o número 8 do touch, que a tecnologia trouxe, de uns 20 anos para cá, de a gente associar, portanto, figuras, formas, objetos, letras, palavras, animais, sons, entre outros, com, figuras, porque agora a gente tem essa ideia de sensação de arrasta para cima, de dar o like, de você tocar na figura e essa figura, de alguma maneira, ela interagir. Então você tem aí associação, portanto, de palavras, você tem todo um letramento digital específico para isso, que a gente pode usar a tecnologia e instruir nossos estudantes a utilizar a tecnologia de maneira autônoma também, né. E aí, portanto, vem, coincidentemente, vem o caráter no o item 9, que é desenvolver a autonomia e o protagonismo, desses estudantes. Ele entender que assim como na sala de aula, não pode ser passivo, de conteúdo, ele pode, portanto, criar, desenvolver, aprender, estimular, aumentar seu interesse, ele também tem que usar, essa mesma autonomia, essa mesma criticidade, esse mesmo pensamento analítico para aquilo que está usando nas redes sociais, nos seus aplicativos, na criação de conteúdo, ele ter essa responsabilidade social também. Então a gente está falando de tecnologia de uma maneira bem ampla, como, vocês podem ver. Então, de várias maneiras nós podemos, acessar, compreender, na realidade, o uso da tecnologia dessa forma. Então a gente tem, várias opções, portanto, a gente abre o leque de opções de trabalhar a tecnologia e não ficar preso somente a uma ferramenta que às vezes a gente já conhece, ou às vezes a gente, já domina. Por exemplo, eu já domino um pouco de Canva, então já vou fazer as atividades todas no Canva. Eu já domino o Padlet, então todas as minhas aulas irão, comentar somente do Padlet. A ideia desse TPC é ampliar esses itens, ampliar essas possibilidades de atuação do professor. Porque pode ficar tanto cansativo e trabalhoso para o professor quanto para o aluno, que tem no primeiro semestre uma disciplina que utiliza o Padlet, ou passar o ano inteiro, ou 2 anos, 3 anos utilizando só uma ou outra ferramenta. A ideia é a gente ampliar, usar os espaços da sala de aula, usar os espaços colaborativos, criar esse caráter de colaboração mútua dos estudantes para que todo mundo possa ficar interessado, ficar criativo e desenvolver por meio da comunicação também, pelo uso da tecnologia, por que não, não é? Vamos para o próximo item. Eu agradeço a presença mais uma vez de vocês até aqui. E aí, quando olhamos as nossas opções, a gente vai ver algumas das opções que temos aqui. Eu separei eh, dois, dois itens para analisarmos. Estes itens estão no novo ensino médio, no site, que estará na descrição do vídeo, que é relativo ao mapa. E nós temos duas situações, portanto, de aprendizagem aqui, né. Eu vou mostrar para vocês, portanto, essa informação, né, vamos, para a prática, né. Aqui, só comento um pouco dessa figura, apenas a título de curiosidade, que na realidade, o óculos, de realidade virtual, e iremos, chegar certamente nessa realidade em algum momento, em que você, enxerga o outro e começa a conversar com o outro por meio, da tecnologia de realidade simulada. Então eu não preciso, eh, eu compartilho, eu consigo enxergar o outro, mesmo o outro não estando, no mesmo ambiente físico que eu consigo conversar, ele consegue me ouvir, ele consegue, comentar comigo, e aqui são sensores que ele pode, se caso alguém aperte a minha mão, eu consigo também, eh, sentir essa vibração, no caso. Ainda está muito no início essa tecnologia, mas vale a pena a gente já fazer essa ponte e olhar para o que está acontecendo lá fora também. Bom, aqui no próximo item, que eu peguei desse material, né, do itinerário formativo de áreas do conhecimento,
que é cultura em movimento, né. O item que nós iremos trabalhar, esse é o cultura em movimento, são, diferentes formas de narrar a experiência humana, né. E aí a ideia aqui, você já parou para pensar em como a cultura está, na sua vida, seja como consumidor, seja como produtor e como influência, e como influencia, perdão, algumas de suas decisões, incluindo até seu projeto de vida? Então aqui nós temos uma questão do aprofundamento, né, do cultura em movimento, que a gente tem que compreender diferentes formas, de narrar a experiência humana. Então perceba que quando eu falo diferentes formas de narrar a experiência humana, eu não só estou falando de gênero, literário narração, ou narrativa, né, nós estamos falando de contar para o outro, das mais variadas formas, né. E aí do lado esquerdo aí a gente tem um computador com vários, pop-ups aí pulando que eu posso narrar a história, eu posso contar a história tanto com o livro, ou com o computador, ou com o celular, ou com uma música, ou com uma cultura maker e nós iremos retratar, né, com arte, colagem, dividido em grupos. Então a gente tem esse caráter que ele vai, sai, um pouco, digamos assim, do tradicional, ele volta também para o tradicional, ele fica sempre permeando essas 2 possibilidades. E aí, como o segundo item comenta aqui, ampliar a ideia aqui é ampliar seus conhecimentos a respeito de hábitos, saberes, tradições, relações, práticas corporais e juízos estéticos, de forma a posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando, além de fatos, e evidências, memórias e vivências que o capacite a produzir e conectar culturas locais, e globais. Aí ele já começa, ó, falando em conexão de cultura local e cultura global, porque agora a gente estamos carregando um aparelho que é conectado com o mundo inteiro por meio da internet, por exemplo. Eu trato aqui, o exemplo de como trabalhar, né, desse aprofundamento em ciências humanas e sociais aplicadas, e linguagens e suas tecnologias. É nesse caráter aqui, portanto, a gente tem uma cultura em movimento, né, que são diferentes formas, de narrar a experiência humana, e ele comenta aqui, portanto, eh você já parou para pensar em como a cultura está na sua vida, seja como consumidor, produtor, e como, ela influencia as nossas decisões. Então a gente está falando sobre cultura, que é um aprofundamento em ciências humanas, e a ideia é que a gente navegar como essa cultura se forma dentro do nossa cabeça, como, ah, a gente cria conceitos de vestimenta, de moda, né. Hoje nós não precisamos mais comprar as revistas para saber o que está na moda, por exemplo, nós precisamos apenas entrar nas redes sociais que ele já vai mostrar o que está acontecendo no mundo da moda e isso influencia nossos estudantes, também. E é perceber esse caráter, da rapidez, da ime do caráter imediato, que a moda, os juízos estéticos, juízos de valores estão ocorrendo ao mesmo tempo, numa rede social, por exemplo, no Facebook, o cyberbullying que pode acontecer, o cancelamento virtual. Então são critérios, são caminhos que o professor pode levar uma aula dessa. Ele não precisa necessariamente cumprir exatamente com o que está escrito aqui, mas ele pode ampliar esse caráter e pensar criticamente aquilo que o estudante tem em suas mãos, que é basicamente a internet, as redes sociais que eles utilizam. No segundo momento aqui, ó, na unidade um curricular, por exemplo, a gente tem esse caráter da tradição e herança cultural, então ele começa, comentando aqui que primeiro a gente dá um conteúdo para o aluno, comenta ele numa discussão, solicita ele fazer uma pesquisa, eles, né, ou seja, vai fazer uma pesquisa, às vezes pesquisa na internet, às vezes pesquisa no seu bairro, às vezes pesquisa, com seus amigos, né, para ele começar a ver essas práticas, de vestimenta, de juízo, de vida, de modo de vida. E a gente começa a ver que ele pode produzir como portfólio uma produção, de vídeo, ele pode fazer um texto artístico, literário, por que não? Ele pode fazer um texto, dissertativo, né, ele coloca aqui até filosófico, científico, ele tem essa oportunidade de refletir e produzir. A ideia aqui é ele não só receber o conteúdo, mas ele produzir a respeito desse conteúdo de modo crítico, também.
Então eu separei aqui, portanto, como essa unidade 1, tradições e herança culturais, é da segunda série, né? Então a gente pode discutir aqui, do segundo ano, do ensino médio, desculpa, da segunda série do ensino médio, né, do novo ensino médio, a gente traz essas discussões em grupos colaborativos. E a ideia aqui é você tem a habilidade, portanto, de linguagem, né, que é reconhecer produtos, processos de criação e recepção. Linguístico, literário, você pode trabalhar fake news, você pode trabalhar conteúdo artístico, e assim por livros, sites, revistas, jornais e assim por diante, e você tem a habilidade de ciências humanas, que seja identificar na diversidade de contextos históricos e geográficos, modos de vida dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes identidades socioculturais. Então a gente tem duas habilidades aí linkadas com o uso da tecnologia, que ele vai produzir por meio da tecnologia a partir das discussões, a partir do seu levantamento, a partir dos grupos colaborativos, das trocas com os alunos, até por que não trocas multisseriadas, por que não uma pesquisa dentro da escola, e eles começam a utilizar isso. Ele pode fazer uma pesquisa dentro da sala da sua própria escola, criar uma planilha de Excel, por exemplo, criar um Google Forms, e aí vamos fazer uma pesquisa de que tipo de música eles gostam, nossos alunos, nossos estudantes, que tipo. Isso não é o professor que vai fazer, sim o próprio aluno pode fazer. E começa a entender um pouco esse caráter sociológico, esse caráter da linguagem, e começa a produzir por meio da tecnologia, utilizando essas duas habilidades, por exemplo. Né? Aqui eu trato, num segundo momento, né, que aí você pode também fazer uma produção de vídeo, você pode utilizar o Canva, você pode utilizar o Padlet, você pode utilizar várias ferramentas, vai depender muito da habilidade dos alunos, do que eles estão querendo fazer de modo tecnológico também, de você incentivar os alunos também. Então você tem a criação de cenários, você tem, por que não uma peça teatral, por que não uma cultura maker, você tem várias possibilidades de atuação para para o aluno pensar em conjunto o impacto da tecnologia, o impacto das redes sociais, o impacto do seu estilo de vida com o uso da tecnologia. Essa é a ideia. Por exemplo, o momento 2, que é a unidade curricular 2, que eu também pego a segunda série do ensino médio, a tecnologia nas narrativas das relações sociais. E é muito semelhante da outra, né? Você vai, no primeiro momento, fazer o levantamento, e aqui, especificamente, o conteúdo ele já te leva para o impacto da tecnologia. Isso porque o jovem está imerso e conectado quase que 24 horas do dia, quase 100% da sua vida está refletida nas redes sociais, e aí ele começa a trazer uma reflexão ética aqui nas redes sociais. Então ele vai ter que, evidente, ler o texto crítico a respeito disso, ver gêneros literários que estão na internet também, e aí começa a fazer essa pesquisa também. Do mesmo modo, eu começo a falar aqui de criação de cenários, criação de portfólio mesmo, de cartaz, de papelão, por que não uma peça teatral? E você tem, portanto, uma tecnologia aí que a gente chama de desplugada, não precisa de um componente eletrônico, porque pode ser que a sua escola, ou né, que seus estudantes né, não queiram fazer propriamente no celular, no computador, eles gostam de fazer uma peça teatral, uma encenação, criar um totem que represente isso, por exemplo. E aí você tem todo o caráter da cultura maker para trabalhar. Tudo bem? A gente passa agora, e aí eu agradeço muito vocês terem chegado até aqui, nós passamos agora para os links úteis, né? Mais como uma ajuda para vocês, de várias opções que vocês podem tratar. E esses links úteis, eles são tanto desse site que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Que são, a gente sabe que tem bastante escola Pay, tem escola Pay que é nova, que é ingressante, tem escola aí que já está 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos como Pay, e às vezes o professor ou os alunos já estão cansados de trabalhar as mesmas eletivas. Então tem esse site aqui, que é o catálogo de eletivas do novo ensino médio, e você pode navegar por ele, né, em ciências humanas, sociais, linguagens, suas tecnologias,
Quando você clica num desses botões, por exemplo, ele vai te dar várias ementas, várias habilidades e várias opções. Então eu recomendo fortemente, dê uma olhada, amplie, essa área de esse uso essa utilização, perdão, da tecnologia, tá bom? Utilize esse site. Eu visitando as escolas, fui questionado também a respeito desse link, então caso alguém não saiba, ou tenha dúvida ou se esqueceu, tem um link do Novo Ensino Médio, né, também vou deixar no card aqui, da descrição. E por fim, eh, uma das ferramentas que você pode utilizar, uma ferramenta de acolhimento, ferramenta de ensino, uma ferramenta de avaliação, e aqui eu ressalto o caráter da avaliação, que é um vídeo e é uma sequência, na verdade, de vídeos e tutoriais realizados do Kahoot, né. E quem não conhece essa ferramenta do Kahoot, recomendo fortemente, que veja essa ferramenta do Kahoot. É uma produção, esse vídeo tutorial é uma produção da próprio Núcleo Pedagógico de Bragança Paulista, ainda realizado, né, pelo PCNP, Davi Fachin, que é o PCNP anterior, de tecnologia, e agora está, numa outra escola, inclusive eu quero agradecer por ele já ter feito esse tutorial, já postado, esse tutorial é de autoria dele, disponibilizado aqui no canal, do Núcleo Pedagógico de Ensino. Um grande abraço, inclusive, ao Davi. Eu agradeço, mais uma vez a presença de vocês estarem até aqui, de vocês terem, chegado até o momento, e compartilhe as boas práticas nas nossas redes sociais, né. Nós temos aí as redes sociais, o Facebook, nós temos o Instagram, que é o Diretoria de Ensino BPT, né, Bragança Paulista, tá. E aí, fez uma atividade, fez uma aula diferenciada, se você quiser postar nas redes sociais escola, da sua unidade escolar, poste e marque o nossa @diretoria de ensino Bragança Paulista, para a gente poder colocar aí também nos nossos sites como boas práticas. Eu agradeço mais uma vez vocês terem chegado até aqui e muito obrigado, gente. Tenham uma boa aula para vocês. Mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui conosco. Obrigado, gente. Até a próxima.